Pessoal, eu recebo muitas perguntas, perguntas de amigos, perguntas de familiares, inclusive perguntas de vocês, principalmente lá no meu Instagram, é canal Profiléu. Mas duas perguntas têm se destacado e têm sido as principais perguntas que eu recebo nos últimos dias. A primeira delas é como eu sou tão bonitão e charmoso. Esse é um segredo, vou revelar para vocês, possivelmente em algum dia, então fiquem ligados. E a segunda pergunta que eu mais recebo é se a CPI vai resultar no impeachment de Bolsonaro. E para ser muito sincero, eu não sei. Com toda a sinceridade, não sei mesmo. E eu não sei porque tem um elemento muito importante que vai definir se a CPI vai resultar ou não no impeachment de Bolsonaro. E esse elemento é Renan Calheiros. A forma como o Renan Calheiros vai conduzir e está conduzindo a CPI é o que pode ou não resultar no impeachment de Bolsonaro. Se o Renan continuar fazendo o que ele fez na primeira semana, vai ficar difícil para ele não condenar Bolsonaro, porque Renan está indo por um caminho que é um caminho da condenação. Mas o próprio presidente da República tem produzido provas e reforçado suposições que a CPI já tem. E o Renan Calheiros, aparentemente, ele está nutrindo do mesmo sentimento de incredulidade com o Bolsonaro que eu estou sentindo. Porque não é possível que o Bolsonaro a todo momento produza provas contra ele, resultando ou estreitando o caminho de atuação da CPI. E quando eu falo estreitando o caminho de atuação da CPI, eu estou falando o seguinte, ele está reduzindo a possibilidade de haver um diálogo, ou de não haver uma condenação. O que o Bolsonaro está fazendo, ele está dando à CPI o único caminho que é o caminho da condenação. E para mim isso ficou muito claro nas duas últimas aparições ou nas duas últimas notícias relevantes sobre o Renan Calheiros nesse final de semana. A primeira delas foi uma live que o Renan Calheiros participou na sexta ou no sábado, que ele fala sobre a condenação do Bolsonaro. E a mais recente, hoje, na Folha de São Paulo, quando a Folha fez uma reportagem resumindo uma conversa que a Folha teve com o Renan Calheiros. E essas duas reportagens, principalmente a live, a declaração dele na live, mostram um alerta para Bolsonaro. Porque Renan Calheiros, ele é um daqueles políticos que nós precisamos entender o que ele está falando. Para a classe política, que já está acostumada com esse léxico, fica muito mais fácil. Agora, para nós que não estamos ali nos corredores, não estamos no ambiente político, fica um pouco mais complexo. Então a gente precisa interpretar, ver o que ele está dizendo, porque ele nunca vai falar nada diretamente. Não é assim que funciona para Renan Calheiros. Kassab também é assim. Então nós temos que entender. E o que o Renan Calheiros falou na live dele, ou na transmissão que ele fez ao vivo, que ele participou, foi um alerta a Bolsonaro. Olha, se você continuar assim, não vai ter jeito. Nós vamos ter que condenar você. Porque parece que o Bolsonaro ele quer ser condenado, nós até falamos sobre isso recentemente. O Bolsonaro ele falou nos últimos dias que ele vai pegar os ministros dele e eles vão fazer vídeos em favor da cloroquina na próxima semana. E a cloroquina é um objeto central da CPI. O problema é que parece que quando o Bolsonaro faz isso, esse tipo de vídeo, ele junto com ministros, defendendo um medicamento, isso é um vídeo institucional. Porque por mais que Bolsonaro possa ser um funcionário público, assim como os ministros, não é um cargo que você tem um horário de expediente. Por exemplo, eu sou médico da rede pública de saúde. Tá? Isso é um exemplo, eu não sou médico. Tá? Eu sou médico da rede pública de saúde. Eu trabalho das 8 às 6 da tarde. Então esse é meu período de atuação. A partir das 8h05 eu já não sou mais médico da rede pública, não faz parte mais do meu horário de expediente. Só que o Bolsonaro não tem como você, como presidente da República, você olha, agora não sou o presidente. Não é assim que funciona. Você é presidente 24 horas por dia, como os ministros são ministros 24 horas por dia até durar o mandato. Então todo vídeo que o Bolsonaro aparece, ele possui um caráter institucional. Então se o Bolsonaro fizer um vídeo com os ministros defendendo a cloroquina, é um vídeo institucional do governo Bolsonaro defendendo a cloroquina, que é um objeto central. Mas parece que o Bolsonaro ele está assumindo os próprios crimes, falando e gerando cada vez mais provas. E o Renan Calheiros, para a Folha de São Paulo, ele falou, essa é a CPI mais apoiada pela história. E o que ele quis dizer com isso? É óbvio, ele falou assim, presidente, ou Bolsonaro, ele não fala a palavra Bolsonaro, ele fala presidente. Presidente, o senhor está acuado pela população. A população nos apoia. O que nós fizermos, a população vai endossar. Pelo que está sendo mostrado as pesquisas que mostram que a população apoia e apenas 7% rejeita a CPI. É um número muito pequeno, muito pequeno. Então é uma CPI que tem respaldo popular. E as decisões de Renan Calheiros como relator, o parecer de Renan Calheiros como relator, vão ser, ou será um parecer apoiado pela população. Isso dá muito poder.
O Renan Calheiros está com o Bolsonaro aqui na palma da mão dele. Parece que ele nem está acreditando nisso. Que ele está com esse protagonismo agora, talvez no final da sua trajetória política, com 64 anos, já sofreu muitos revés, a Folha de São Paulo falou sobre isso. Mas o que me chamou a atenção foi o alerta do Renan Calheiros ao Bolsonaro. Eu vou ler para você. Renan diz que Bolsonaro poderá ser responsabilizado sim pela pandemia. Ele pode ser responsabilizado. Isso foi um recado para o Bolsonaro. Olha, se você está achando que essa CPI vai dar em pizza, se você está achando que não vai dar em nada, abra o seu olho, Bolsonaro. Pare de querer nos testar. Pare de ficar produzindo provas constantemente contra si mesmo, porque você está nos levando para um caminho que não tem volta. E essa primeira semana, da forma como o Renan Calheiros conduziu a relatoria, ou ele muda a postura dele, ou ele está se levando para um beco sem saída. Beco sem saída, a saída vai ser a condenação. Eu vou ler para vocês o que o Renan Calheiros falou, aspas. Ele falou numa videoconferência, né? Foi no sábado, foi ontem, falei que poderia ser na sexta, foi ontem. Aspas para o Renan Calheiros. Em nenhum outro lugar, o chefe de Estado ou de governo falou publicamente esses absurdos para seus governadores, para a sua população. Então, não dá. Só tivemos isso no Brasil. Eu espero que o presidente da República não tenha responsabilidade com o agravamento do morticínio no Brasil. Espero que a CPI não chegue a tanto. É um recado que ele está falando. Olha, claro que ele tem que se mostrar também que não está com uma condenação prévia. Ele tem que mostrar que ele está de certo ponto a favor do presidente da República. Não a favor de Bolsonaro, mas a favor de presidente da República. Então perceba como ele falou o seguinte, ele não trata, isso é muito importante, Renan Calheiros não fala a palavra Bolsonaro. Quando ele vai se referir a Bolsonaro, ele fala sobre presidente da República. Por que ele está dizendo isso? Por que ele faz isso? Para mostrar que a relação dele com Bolsonaro é uma relação impessoal. É uma relação dele, Renan Calheiros, enquanto senador ou pessoa, com o cargo da presidência da República. Isso é muito importante e essas sutilezas, são essas sutilezas do discurso que nós precisamos sempre entender. Eu espero que o presidente da República não tenha responsabilidade com o agravamento do morticínio no Brasil. Espero que a CPI não chegue a tanto. Mas, se a CPI chegar, não tenho nenhuma dúvida que ele será responsabilizado sim. É um recado. Olha, eu espero que não chegue, eu espero que não vá, mas se chegar, nós vamos te condenar, Bolsonaro. Se você está achando que não vai ter condenação, vai ter responsabilidade sim. E a responsabilidade, Bolsonaro, é uma responsabilidade na CPI pelas mais de 410 mil mortes e subindo, não é algo que termina nas eleições de 2022. Mesmo que o Bolsonaro fique fora do segundo turno ou perca as eleições, esse não é o problema. O Bolsonaro ele pode ser condenado em um tribunal internacional. Porque nós temos uma CPI que foi formada pelo Senado, é uma CPI que tem o objetivo de investigar, o Senado é uma instituição republicana, então você tem uma instituição republicana fazendo um relatório, culpando, responsabilizando o Bolsonaro pelas mortes das pessoas. Quer mais o quê? Mas o Renan continuou. O que deve ser levado em conta é a maneira como o governo federal minimizou a pandemia, como o governo entendia que ela não era letal, não causa mortes, como o governo minimizou o papel da vacina, que é o único instrumento que pode resolver o problema, e como o governo fechou as portas para os produtores de vacinas. Então, seja, vacina, não medicamento. Não foi só para a Pfizer que o governo fechou as portas. Por quê? Porque o presidente disse várias vezes que não acreditava na vacina. Não foi só para a Pfizer. Por quê? Porque o presidente disse várias vezes que não acreditava na vacina, muito menos na chinesa, que quem tomasse ia virar jacaré e ia afinar a voz. E ele criticou o atual ministro da Saúde. Tivemos um depoimento do atual ministro que não foi esclarecedor, porque visivelmente ele defendeu uma estratégia de não responder as perguntas objetivamente e, consequentemente, não falar a verdade. Essa é uma posição do Renan Calheiros, não é uma posição do Humberto Costa, não é uma posição do Omar Aziz, que são integrantes da CPI. É a posição do Renan Calheiros na condição de relator. Ele que vai fazer o relatório final. Então isso é importante também levarmos em consideração. Mas ainda reconheceu a existência do grupo paralelo, o constrangimento em algumas oportunidades de ser desautorizado pelo discurso negacionista do presidente da República. Então Renan Calheiros teve, claro, obviamente, a mesma percepção que nós tivemos aqui no canal. Eu falei para vocês, olha,
O discurso do Marcelo Queiroga foi um discurso evasivo, mas revela alguns pontos, principalmente que há um gabinete paralelo que orienta o Bolsonaro. E no meu vídeo de ontem, falando sobre o resumo da semana da CPI, eu reforcei essa percepção. Então a CPI já conseguiu levantar algumas coisas. Levantou que o Bolsonaro desautoriza os ministros, que o Bolsonaro aparentemente defendia a cloroquina como política pública de governo para combate à pandemia. Também ficou bastante claro que havia uma possibilidade de imunidade de rebanho, um negacionismo e um gabinete paralelo que o aconselhava. Ou Bolsonaro abre o olho, ou não vai sobrar outra opção para a CPI, senão a condenação ou a responsabilização. Me siga no Twitter, @profileoficial, e também no Instagram, canal Profiléu.